E aí galera, boa noite. Tô aqui fazendo o vídeo no meio da madrugada porque não deu tempo de fazer o vídeo durante o dia, então antes de dormir vou fazer aqui mesmo, tá? O assunto de hoje é quanto tempo você demora pra se arrepender. Olha só, já aconteceu contigo alguma vez de tu te colocar à disposição de alguém ou fazer alguma coisa e te arrepender depois? Isso costuma acontecer muito quando alguém nos pede alguma coisa e a gente deixa de fazer as nossas coisas e acaba fazendo as coisas dos outros. Ou seja, tu acaba dando prioridade para as necessidades dos outros ao invés de dar prioridade para as nossas necessidades. E aí, Cauã, tudo bem? Sara, boa noite. Tô aqui fazendo meu vídeo antes de dormir e cheguei só em casa agora, então vai ser agora mesmo. Então eu tô dizendo aqui que a gente tem cada pessoa tem um tempo de arrependimento, ou seja, um tempo em que ela se dá conta de que não deveria ter feito determinada atitude ou não deveria ter se comprometido com determinada tarefa. Então, olha que interessante. O nosso sistema, ou seja, o nosso comportamento, uh, a nossa capacidade de perceber que nós não deveríamos estar fazendo algo ou não deveríamos ter feito algo, costuma ter um tempo de percepção. Por exemplo, eu já tive casos que eu me predispus a fazer alguma tarefa para alguém e depois, no meio da tarefa, eu me dou conta que aquilo está me tomando tempo, que aquilo está fazendo eu perder tempo de coisas que eram importantes para mim e estou lá envolvido na tarefa de outra pessoa. Esse tempo, cada pessoa tem o seu timing de arrependimento. Então, olha que interessante. Oi, Nilza, Leonardo Rabelo, tudo bem? Então, sejam bem-vindos. Estou aqui fazendo uma live falando sobre tempo de arrependimento. Tá baixo o áudio, é isso? Pera aí. Melhorou, Fábio? Dá uma olhadinha aí se melhorou. Ouve bem aí, vê se melhorou. Me mandem um okzinho com a mão aí se estiver melhor o áudio. Então eu tô falando de tempo de arrependimento. Cada pessoa tem um tempo de arrependimento, ela tem um tempo em que ela demora para perceber que não deveria ter feito algo e se arrepender, tá? Então, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Eu já me comprometi em fazer tarefas que quando eu me dou conta, eu tô lá envolvido num processo, numa atividade que tá me tomando muito tempo e aquilo faz eu me arrepender, tá? Qual é a sacada para a gente não se meter em furada e não fazer coisas que depois a gente venha se arrepender? Antes de tu concordar, a sacada é essa, esse é o pulo do gato. Antes de tu concordar em fazer alguma tarefa para alguém, alguém te pedir um favor, seja lá o que for, antes de tu concordar, sei lá, alguém te convidou para ir em algum lugar e tu não quer ir, aí tu acaba indo naquele lugar. Tô dando um exemplo besta aqui, mas só pra gente ter um padrão de comparação. E aí, quando tu tá lá no lugar, tu te arrepende porque não deveria ter ido, mas tu acabou aceitando de sopetão aquilo. Cada pessoa, isso é comportamento, tá, gente? Cada pessoa tem um tempo de arrependimento. Eu, por exemplo, eu descobri que eu costumo ter um tempo de arrependimento de cerca de 30 minutos depois. Então, quando alguém me pede algo, eu demoro 30 minutos para me dar conta se eu devo ou não fazer aquilo. Qual que é a estratégia, então? Quando alguém te pedir alguma coisa, ou quando alguém te convidar para alguma coisa, solicitar um favor para ti, não decide na hora. Chega e diz, me dá 30 minutos, ou cada um tem seu tempo, o meu tempo é 30 minutos. Tenta descobrir qual é o teu tempo de arrependimento. Quanto tempo depois tu te arrepende de ter feito aquilo? Boa noite, Guilherme. Tudo bem, querido? Então, qual é o tempo que tu demora para te arrepender de alguma coisa? No meu caso, eu demoro em torno de 30 minutos. Se eu demoro 30 minutos, quando alguém me pede alguma coisa, o que eu faço?
Eu não dou aqui na hora. Eu digo, posso te responder? Peraí. Vamos de novo aqui. Melhorou? Tava com áudio ruim, né? Que eu tava dizendo aqui então. Quando alguém me pede alguma coisa, eu digo, posso te responder daqui a pouco? E eu espero 30 minutos para depois responder para a pessoa se eu quero fazer aquilo ou não. Essa é uma estratégia que eu montei para eu não aceitar tarefas que eu não queira fazer naquele momento. Entendeu? Então, se eu demoro 30 minutos para me arrepender de algo, eu vou ouvir o pedido da pessoa, vou pedir, posso te responder depois? Vou esperar 30 minutos e dali 30 minutos eu digo sim ou não. Então, por exemplo, se alguém te convida para, tu pode jantar comigo hoje de noite? E tu tem coisas que são importantes para ti e talvez ir jantar pode te atrapalhar. Tu vai dizer o seguinte: posso te responder daqui a pouco? Aí tu espera o teu tempo, que é cada um é individual, isso aí. É, espera o teu tempo e depois que passar o teu tempo do que seria o tempo de arrependimento, daí tu decide se vai fazer aquela tarefa ou vai te comprometer com aquilo ou não. Entenderam a jogada? Então, cada pessoa tem um tempo de arrependimento. Tenta descobrir qual é o teu tempo de arrependimento. É só tu ver as últimas coisas que tu fez que tu te arrependeu. Tenta te dar conta, depois que te pediram e que tu foi fazer, quanto tempo tu demorou para te arrepender. E essa é uma média que tu vai ter que calcular individualmente e tu vai saber qual é o teu tempo de arrependimento. Então, o meu caso, meu tempo de arrependimento é 30 minutos. Então, eu não decido nada antes de 30 minutos. Quando alguém me pede algo, eu digo, posso te responder depois, eu espero 30 minutos e depois eu dou a resposta. Assim, eu tenho decisões mais assertivas. Eu tenho decisões que vão fazer com que as minhas decisões fiquem mais qualificadas. Entenderam a jogada? Prestem atenção nisso. Viu, Nilza? Presta atenção, qual é o teu tempo de arrependimento? Guilherme, a mesma coisa. Quanto tempo eu demoro para me arrepender? É uma baita jogada, viu? Olha, eu tenho colocado isso em prática já há mais ou menos 1 ano e meio. E é uma estratégia que me tirou de um monte de furada. É uma estratégia que já me garantiu eu não perder o nosso bem mais valioso, é o tempo. Tá? Então não percam tempo. E uma das formas da gente não perder tempo é não fazer nada que a gente venha se arrepender. Show? Uh, a Sara está dizendo que é quando alguém precisa da tua ajuda e pode ficar chato dizer não. Sara, de verdade, eu não tô nem aí porque os outros estão pensando. Tá aí uma coisa que eu aprendi a cuidar de mim mesmo e eu não tô nem aí se as pessoas vão ficar chateadas porque eu disse não. Porque se eu tô dizendo não, eu tô dizendo não para elas, provavelmente eu tô dizendo sim para mim, entendeu? Eu vou fazer um vídeo de como que se diz não, tá? Tem uma estratégia com 2 passos de como a gente aprende a dizer não para as pessoas. É bem legal, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Ah, a Gabriela tá dizendo aqui, ó, sou super ansiosa, levo dias para me arrepender, pois sempre faço as coisas na hora. Gabi, deixa eu te dizer uma coisa, olha que legal, tá? Quando a gente aprende qual é o nosso tempo de arrependimento, a partir do momento que tu começa a tomar consciência do teu tempo de arrependimento e tu protela a tua decisão para não dizer na hora, esse tempo ele vai diminuindo. Se hoje tu demora 2 dias, por exemplo, para te arrepender de algo, e tu tomar consciência disso, e tu pode protelar essa decisão para 2 dias, tu vai, com o tempo, à medida que tu vai praticando isso, tu vai reduzindo o tempo de 2 dias até essa tua capacidade de decidir se aquilo vai te atrapalhar ou não, ela vai ficar quase automática. Eu falo de 30 minutos, mas hoje meu tempo de reação já é bem menor do que 30 minutos. As minhas decisões elas já estão mais qualificadas, porque senão a gente tem sempre o ímpeto de aceitar tudo, de fazer tudo pelos outros, de dizer sim para tudo, e quando a gente diz sim para os outros, a gente acaba muitas vezes dizendo não para nós, tá? Bom, eu vou fazer um outro vídeo aí sobre como dizer não. Tem uma estratégia com 2 passos
bem legal pra gente aprender a dizer não pras pessoas. Mas já grava uma coisa, quando tu diz não pra alguém é porque provavelmente tu tá dizendo sim pra ti. Tá bom, galera? Então, um beijão, obrigado aí pela presença. Gabriela Alexandrini, fica tranquila, eu vou mandando mais dicas. E aquele material que eu prometi pra galera que tá participando, eu vou, eu vou provavelmente mandar na segunda-feira, que a gente está terminando de preparar o material e vai mandar aí pelo MSN no Face, tá? É, deixa eu ver aqui, a Gabriela falou, eu aceito tudo pelos outros. Gabi, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente quer fazer tudo pelos outros, muitas vezes é porque a gente quer agradar todo mundo, tá? Uma das características de dizer sim é a nossa ânsia de querer agradar todo mundo. Posso te dizer a verdade, não queira agradar todo mundo porque tu não vai conseguir, tá? Não vai conseguir. Nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Seria prepotência e arrogância da nossa parte achar que a gente vai conseguir agradar todo mundo, tá? E quando a gente quer agradar todo mundo, tem alguns outros fatores que a gente pode discutir mais adiante, mas não cai nessa armadilha de querer agradar todo mundo. Não cai. É uma armadilha querer ser legal com todo mundo, tá? Muitas vezes tu tem que cuidar porque tu tem que ser legal principalmente contigo. Tem que ver se aquilo é bom pra ti e não pros outros. Não é ser egoísta, é ser realista e isso em outro momento a gente vai conversar um pouquinho mais. Bom, galera, beijão pra todos e boa noite, tá? Obrigado aí pela presença. Tchau, tchau.